galera, no vídeo de hoje nós vamos tratar sobre um assunto muito legal sobre a refração e a reflexão da luz. Vamos estudar como um feixe de luz se comporta mudando de um meio para o outro. Primeiro vamos à definição. Refração da luz é um fenômeno que ocorre nas ondas eletromagnéticas, ou seja, aquelas que não precisam de um meio para se propagar, e que são transmitidas através de algum meio translúcido ou transparente. Quando a luz penetra em meios refringentes, ou seja, capazes de refratar a luz, a sua velocidade diminui. Vejamos alguns exemplos. Considere que o lápis seja um feixe de luz. A parte que está fora da superfície da água nós vamos chamar de raio incidente. É o que está sendo inserido na água. E a parte que está dentro do copo com a água, essa partezinha que está parecendo que tem um desvio, nós vamos chamar de raio refratado. Ou seja, nós temos o raio incidente e temos o raio refratado, que é a parte do lápis que está dentro da água. Através daí, nós vamos entender como a velocidade da luz ela é alterada ao passar de um meio para outro. E nós vamos conhecer também um ponto chamado de reta normal. Galerinha, a reta normal é exatamente o ponto onde há separação entre o raio incidente e o raio refratado. Metamateriais são materiais produzidos artificialmente. Galerinha, os metamateriais eles têm uma propriedade engraçada. Veja a imagem à esquerda, onde tem uma caneta, né? Que ela está tendo o feixe de luz refratado na água. Considere agora o segundo copo como sendo a substância de um metamaterial. Se na água ele refrata, continua refratando para a direita, no metamaterial ele vai refratar para a esquerda. Então é como se ele tivesse uma propriedade espelhada em relação ao que realmente está acontecendo na água. Índice de refração. Galerinha, índice de refração é muito fácil. É simplesmente você dividir a velocidade da luz no vácuo pela velocidade da luz que esse raio esteja. Por exemplo, em N1. Você vai dividir a velocidade da luz no vácuo, que é o C, pela velocidade da luz no meio, esse V1 aí. O truque da invisibilidade. Brincadeira, galera, isso é continuidade óptica. Quando dois meios físicos transparentes apresentam valores de índice de refração muito próximos, verificamos uma dificuldade em diferenciar visualmente os meios. Isso acontece porque praticamente não ocorre mudança na direção da luz entre esses meios. Primeira lei da refração. O raio incidente, o raio refratado e a reta normal são pontos de incidência e estão contidos no mesmo plano, ou seja, raio incidente, raio refratado e reta normal são coplanares. Segunda lei da refração, também conhecida como lei de Snell-Descartes, diz o seguinte: os senos dos ângulos de incidência e refração são diretamente proporcionais às velocidades da luz no meio. Então significa dizer assim: quanto maior o ângulo de incidência, maior vai ser a velocidade no meio 1, a velocidade da luz no meio 1. Quanto maior ou quanto menor o ângulo no meio 2, maior ou menor vai ser a velocidade nesse meio 2 também, ou seja, elas são diretamente proporcionais. Comportamento dos raios refratados. Vamos ver agora três situações. Mas primeiro, considere essa parte branca como sendo meio 1, de índice 1, e o material é o ar. E essa parte azul, considere que seja o meio 2, índice N2, e que o material é a água, com índice 1,33. Vamos analisar o que acontece quando o feixe de luz passa de um índice de menor intensidade para um de maior intensidade. Ou seja, aqui nós temos o ar, que vale 1, e a água, que vale 1,33. Observe que ocorre um desvio e que o ângulo de incidência aqui está sendo maior que o ângulo do raio refratado. Se nós colocarmos aqui a nossa reguinha, nosso transferidor, nós vamos ver que o nosso ângulo de incidência ele é maior que o nosso ângulo do raio refratado. Agora eu inverti a situação. Veja quando o nosso raio de luz passa de um meio mais refringente para um de meio menos refringente. Observe que nesse caso, o nosso ângulo de incidência é menor que o ângulo do raio refratado.
Agora veja quando o nosso raio de luz passa de um meio para o outro com um valor de índice igual. Eu coloquei um feixe de luz passando da água para a água, eles têm o mesmo índice, tá? Então perceba que não ocorre um desvio. Nesse caso, o nosso ângulo do raio incidente é igual ao ângulo do raio refratado. Uma dica: quando a luz incidir sobre o meio e houver um raio luminoso refratado, ou seja, quando você inserir um feixe de luz e houver uma refração, vai haver também um raio refletido, mesmo que seja de pouca intensidade. Não existe refração sem reflexão. Ângulo limite. Quando um feixe de luz monocromático se propaga indo do meio menos refringente, ou seja, de menor índice, para o de maior índice, mais refringente, não existe nenhuma restrição à ocorrência de refração. Tá tudo bem, vai ocorrer a refração quando o seu feixe de luz está passando do menor índice para o maior índice, no caso o ar e a água. Mas veja a seguinte situação: quando esse mesmo raio de luz passa do meio mais refringente para o menos refringente, ou seja, quando ele passa do maior índice para o menor índice, ou seja, quando ele passa da água para o ar, não vai acontecer a mesma situação da refração, é o que a gente chama de ângulo limite. Galera, o ângulo limite é uma coisa muito simples. É quando o seu raio incidente ele está passando de um meio mais refringente para um menos refringente. E ele é colocado numa posição onde o seu raio não vai ser mais refratado. É quando o seu raio que seria o refratado, no caso esse vermelho, ele agora faz 90 graus com a reta normal. Quando isso acontece, nós chamamos de ângulo limite, que é o ângulo que o raio incidente faz, de forma que o raio refratado fique a 90 graus da reta normal. E para calcular o ângulo limite, basta simplesmente dividir o índice menor pelo índice maior. Reflexão total. Como a própria palavra já diz, é a reflexão total. Não existe nem um pouquinho de refração, gente. Essa situação indica que o ângulo de incidência é maior que o ângulo limite, ou seja, ele não vai admitir nem um pouco de refração, vai ser sempre a reflexão. Exemplos e aplicações de reflexão total. O fenômeno pode ser percebido simplesmente na natureza. A luz dentro de um diamante ou dentro de um aquário pode sofrer reflexão total. O valor do ângulo limite, por exemplo, no diamante, em relação ao ar, é de aproximadamente 24 graus, enquanto o valor limite do vidro, em relação ao ar, é de 42 graus, ou aí no aquário também, como você está vendo. Ou seja, a cada substância, a cada material, para que haja reflexão total, deve existir um ângulo limite para que não tenha mais a refração, seja apenas a reflexão. Imagine que a imagem representada seja um cabo de fibra ótica. A fibra ótica é constituída de um material plástico ou de vidro, que geralmente em forma cilíndrica é transparente e flexível. A parte interna da fibra é denominada de núcleo e a parte externa é de casca. Para que ocorra a reflexão total nesse tipo de fibra, é necessário que o índice de refração do núcleo seja maior que o índice de refração da casca, para que ocorra assim a reflexão total e não haja refração em nenhum momento. Lâminas de faces paralelas e como calcular o desvio. Sendo o raio emergente paralelo ao raio que foi incidente, temos um deslocamento lateral de uma distância d entre esses dois raios, que pode ser calculado da seguinte forma. O desvio pode ser calculado como sendo o seno vezes o ângulo incidente menos o ângulo refratado na primeira face da lâmina, vezes a espessura da lâmina, dividido pelo cosseno do ângulo refratado na primeira face da lâmina. Posição aparente. Ao olhar um objeto na água, nem sempre ele parece estar na sua posição real. O que explica isso? Explique que quando um objeto está dentro da água, a luz proveniente do objeto, ou seja, a luz que vem desse objeto, sofre também uma refração da água para a superfície, podendo sofrer um desvio, de tal forma que a posição real
e sua posição aparente nem sempre sejam iguais. Estando o observador no ar ou na água, podemos calcular as posições aparentes e reais da seguinte forma: P', a posição aparente do objeto, dividido por P, que é a posição real do objeto até a superfície, igual ao índice do meio que o observador está, dividido pelo índice do objeto. Um exemplo bem interessante é o pôr do sol. Para um observador aqui na Terra, ele olha para a imagem aparente, achando que está vendo o pôr do sol, mas na verdade o sol já desceu há alguns segundos e ele vê apenas a imagem. Isso se dá pela diferença de temperatura e, consequentemente, a diferença dos índices da Terra, da atmosfera e do externo. Por isso, tenha muito cuidado ao mergulhar numa piscina, porque ela é mais funda do que parece. A posição aparente dos objetos dentro da água nem sempre coincide com a sua realidade. Dispersão luminosa em prismas. A luz branca, ao sofrer refração dentro de um prisma, pode sofrer uma dispersão luminosa, se decompondo em outras cores monocromáticas. A dispersão dentro do prisma ocorre porque o índice de refração do prisma vai ser diferente para cada valor de frequência da luz. Ou seja, cada cor que você está vendo nesse lindo arco-íris aí que o prisma está espalhando, cada cor vai ter uma frequência, um comprimento de onda e uma velocidade. Como os valores de índices de refração são diferentes para cada cor, a cada cor vai sofrer também um desvio diferente, de tal modo que a cor vermelha, por exemplo, apresenta um menor valor de índice de refração e vai sofrer também um menor desvio, enquanto a cor violeta apresenta um maior índice de refração e vai sofrer um maior desvio angular dentro do prisma. Ao usar dois prismas, é possível recompor a luz branca. Polarização da luz. A polarização da luz ocorre quando a luz natural, que antes se propagava em todos os planos, passa a se propagar em um único plano. É tipo um filtro, ou seja, as fontes luminosas que geralmente emitem luzes formadas por ondas eletromagnéticas que vibram em várias direções, nessas há sempre um plano perpendicular para cada raio de onda luminosa.